Olá, pessoal. Seja bem-vindo, colega dermatologista, colegas médicos, colegas residentes também, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Dermacirurgia, o podcast que vai falar de cirurgia dermatológica. Este vai ser um novo canal que vai levar a vocês toda a informação de qualidade, de formação, de aprimoramento na cirurgia dermatológica. Fiquem conosco, a gente tem muito ainda a apresentar para vocês. Olá, pessoal, mais um Dermacirurgia Cast, e dessa vez com um tema também extremamente relevante. A gente tem sempre trazido temas relevantes da cirurgia dermatológica. Esse projeto de capacitação, esse projeto de conhecimento, ele vai muito além de algumas apresentações. Isso aí vai tomar uma proporção bem maior, certo? Mas a gente vai fazer uma caminhada. Isso é uma caminhada de aprendizado. Espero que vocês continuem conosco até o final. Contribuam com perguntas, contribuam encaminhando para os colegas de vocês, convidando os colegas de vocês para participar aqui conosco, os colegas dermatologistas, residentes de dermatologia, os médicos de PSF, os médicos que gostam de cirurgia, os cirurgiões gerais, que fazem também a cirurgia dermatológica. A gente está hoje aqui com um convidado especial, professor Maurício Paixão, dermatologista, cirurgião dermatológico, membro da American Academy of Dermatology, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, professor renomadíssimo no Brasil, com várias apresentações em todo o país, e a gente traz ele hoje para um bate-papo sobre anatomia palpebral, porque a anatomia palpebral ela é extremamente delicada naquilo que concerne a mexer nessa região, mas também tem um glamour muito interessante, porque as reconstruções bem feitas, a abordagem adequada dessa região, além de trazer um grande benefício estético e funcional para o paciente, te coloca numa posição diferenciada dos demais colegas. Então, prestem atenção, a gente é um bate-papo legal, gostoso aqui, com o professor Maurício, e eu deixo aí para ele se apresentar para vocês também, dar as boas-vindas a todo mundo. Maurício, meu amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, espero que a gente tenha uma conversa extremamente frutífera. Bom, muito obrigado, eu sou Maurício Paixão. Antes de mais nada, minha maior qualificação é ser amigo do professor Otávio, tá bom? Um dermatologista, um colega visionário, que está montando uma iniciativa muito bonita para melhorar o conhecimento médico e trazendo assuntos de extrema relevância para todos nós. Parabéns, Otávio, pela iniciativa, pela qualidade, pelo seu backstage aí também, né? Todos que estão aí trabalhando no backstage para poder tornar esse evento um evento de qualidade. Muito obrigado, Otávio. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Então vamos dar início, né, meu amigo, ao nosso bate-papo. Vamos aí. A primeira tela, você colocou aí os ossos da cavidade orbitária, né? Exatamente. E o primeiro ponto que eu queria que tu levantasse aí é a importância desse conhecimento mínimo, né, dessa região, porque a gente às vezes quando a gente sai das aulas de anatomia e está na vida prática, na vida cotidiana, a gente pensa por não abordar cirurgicamente a região óssea desses locais, a gente não precisa conhecer isso aí, né? Como é que é isso aí? Como é que você tem a colocar aí para nossos alunos, hein? Excelente, Otávio. Eu acho que para o estudante de medicina é um desafio muito grande, né? Ele tem um corpo humano inteiro, uma quantidade gigante de ossos para ver, né? De músculos. Aqui, graças a Deus, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai se dedicando para porções menores, eu brinco, né? E vai se especializando nas porções menores. Isso dá uma facilidade maior
de abordar com mais profundidade o que é aquilo que está sob o seu foco, né? Uhum. Então, no caso aqui, nós estamos batendo um papo sobre a cavidade orbitária. A cavidade orbitária, ela é de extrema relevância, porque é o máximo de continente que você tem possível para a expansão, né? Então, aí você tem uma superfície óssea não moldável, tá? Que seria um limite máximo que você poderia ter de expansão do que tivesse aí dentro, né? Claro, sem estabelecer nenhum mecanismo absurdo de fratura, que não é o caso aqui. Mas, então, dentro desse conjunto ósseo, formado pelo frontal, pelo esfenoide, pelo osso zigomático, pelo lacrimal, pelo etimoide, pelo palatino maxilar, você vai ter um arcabouço, uma cavidade que vai fazer com que você tenha uma limitação volumétrica de cerca de 30 ml, 30 centímetros cúbicos. Uhum. Então, dá para imaginar que, se você tem um sangramento numa área confinada, certamente você vai levar sofrimento a todo o globo ocular. E aí é que vem o grande X da questão, né? Principalmente em alguns tipos de cirurgias que você pode vir a ter alguns sangramentos e tem que ter esse conhecimento que existe essa limitação. E a gente vai bater um papo mais adequado sobre isso quando a gente estiver falando sobre os ligamentos, tá bom? Tá joia. Então, eu acho que um primeiro ponto, um primeiro aspecto aqui de relevância é a gente saber que essa unidade ela está confinado 30 ml por centímetro, né? 30 ml quadrado, ou 30 cc cúbico, aliás, de volume. Isso. E o sangramento, que é o que a gente mais teme, né, Maurício? Sangramentos nessa região que possam gerar um hematoma por aí, pode trazer graves consequências para o paciente, não é isso? Exatamente. Entre eles, um dos mais temidos, a cegueira, né? Exatamente. Então, Por tá bom. conta Vamos da adiante. compressão do nervo óptico, Uhum. né, em caráter definitivo, levando à cegueira. E aí, nessa outra tela, você coloca aqui os componentes palpebrais, certo? E lógico que é extremamente relevante esse conhecimento, já que a gente vai abordar cirurgicamente isso aí. E a abordagem, pessoal, dessa região não é só para quem faz estética da região periorbital, não, né? Blefaroplastia, por exemplo. Os tumores dessa região é um desafio para o dermatologista, para o cirurgião oftálmico que faz plástica oftálmica também. Então, os cirurgiões plásticos também é um desafio para eles, né, Maurício? Então, o conhecimento mínimo aí dessa região é muito importante. Perfeito, perfeito, Otávio. Eu, inclusive, tive a oportunidade recentemente de receber um convite lá para ir para Manaus, e lá a gente fez uma abordagem das neoplasias peripalpebrais, tá? E a gente conversou bastante sobre esse assunto que você está mencionando, né? Uhum. O doutor Chirano, pela Fundação Alfredo da Mata, nos convidou e a gente bateu um papo sobre isso. E é fundamental, antes de você ver o tumor, eu sempre gosto de ter justamente esse tópico que você está fazendo aqui. Porque não adianta a gente querer pensar em abordagem se você não sabe ter um bom conhecimento de anatomia. E aí, aquela questão, né? Não tem que ser um conhecimento superficial básico, tem que ser um conhecimento mais aprofundado mesmo, quando você é o primeiro cirurgião, né? Quando você está sendo responsável pelo caso. Então, a anatomia é mandatória, sim. Eu acredito que você foi muito feliz na sua escolha e quem quer que faça qualquer procedimento nessa topografia tem que saber muito bem todos os componentes palpebrais, né? Uhum. O que é que você tem aí? Você tem a pele mais fina, né? Uma pele com 700 a 800 micrômetros, é muito fina, né? E praticamente você não tem muito tecido celular subcutâneo aí, tá bom? Você já vai ter aí praticamente pele e músculo. Já está em cima do músculo orbicular, né? Músculo orbicular. Praticamente você vai ter isso. O que é importante a gente reconhecer também essa área amarelada que você vê na foto no canto superior direito,
que é o tarso, tá? O tarso é muito bonito quando você está fazendo cirurgia de blefaro, que você vai fazer uma cunha tarsal, você enxerga com muita clareza essa estrutura, tá? Está muito bem representada aqui. Os orifícios das glândulas meobônios que ficam na placa tarsal se exteriorizam por esses pontos, que são em número de 40 na superior e de 20 a 30 na linha inferior, tá certo? Que formam uma linha amarela, que é um ponto de referência, cuja que tem na porção mais, vamos chamar assim, mais exterior, a linha cinzenta, tá? Que seria esse limite que está na frente da linha amarela, tá bom? E dois conceitos que eu acho que são fundamentais aqui. Você tem duas estruturas importantes, que são a lamela anterior, que é formada por pele e músculo, tá? E você tem a lamela posterior, que é tudo aquilo que está por trás da musculatura, tá? Que você vai formar a lamela posterior. Esses dois conceitos de lamela são muito importantes, principalmente para poder você pensar nas abordagens de reconstrução. Então, como aqui o objetivo é dar vamos fazer o alicerce, né, para essa estrutura que você vai montar, que para sua edificação de conhecimento, eu acredito que é fundamental você conhecer esse conceito de lamela, porque vai ser bastante descrito em qualquer livro, tá? Conceito de lamela anterior e conceito de lamela posterior. Por fim, você tem um tarso que é mais largo e maior na porção superior, um mais delicado na porção inferior, e uma quantidade de cílios, como está aí descrito, sendo maior na superior, tá? Na pálpebra superior. Alguma coisa que você acha que vale a pena aí bater um papo, Otávio? Que você acha? Se você fosse fazer, então, a percorrer da região anterior para a mucosa, então a gente tem pele, músculo, né, que compõe aí a lamela anterior, certo? Aí temos na lamela posterior a região tarsal e por trás a conjuntiva. A conjuntiva. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Exatamente isso. Joia. Exatamente isso. Aqui se dá um detalhe melhor aí para a região do tarso, né, e as aponeuroses do músculo elevador da pálpebra, né, principalmente quando você fala do tarso na região superior. Exatamente, amigo. Por que eu acho muito relevante e muito importante a gente conversar sobre o tarso? O tarso superior é muito usado nas cirurgias de reconstrução, por ele ser maior, tá? E a gente poder brincar que haja talvez aí uma dominância benéfica, né, para proposital, vamos brincar assim, onde haja a possibilidade de doação do tarso superior para o tarso inferior, tá certo? Então, por ele ser maior, ele acaba sendo um doador natural dessa estrutura ligamentar tarsal para a pálpebra inferior. Só um pequeno detalhe que eu sempre gosto de falar, principalmente para os residentes quando estão começando cirurgia de blefaro, é que há que se ter cuidado quando você faz abordagens retromusculares, né, atrás do músculo orbicular, na pálpebra superior, porque a inserção do músculo elevador da pálpebra se dá logo abaixo do músculo orbicular, tá? Da porção posterior do músculo orbicular. Isso é fundamental, porque quando você vai abordar a bolsa, se você for com muita impetuosidade, ou se não houver proeminência de bolsa ali, você pode sem querer desinserir o músculo elevador do tarso. Isso pode gerar ptose palpebral, tá bom? Tá. Repete aí, Maurício, só esse detalhe que é fundamental. Quando você vai abordar as bolsas de gordura, né, na blefaroplastia, há a possibilidade de você romper com o elevador, com exceção, né, do elevador da pálpebra superior. Isso. Porque qual a relação, Maurício, que tu colocou? É fácil. Em cima, no desenho aqui no canto, você vai ver uma estrutura de gordura, que anatomicamente ela fica aí, tá? Normalmente ela fica aí, na pessoa que não tem um excesso de bolsa. Mas quem tem excesso de bolsa, essa gordura desce, hernia, tá certo?
hernia, ela vai descer e vai ficar logo atrás do músculo, tá? Tá. Então, para você ter acesso a ela, você abre o músculo orbicular, tá certo? Certo. E você vai ter acesso a ela e retirar esse excesso de bolsa. Agora, digamos que você está operando um paciente e o que você tem é sobra de pele, não Tá. seja que a gordura esteja no lugar correto. Aí você vai querer abrir o músculo, vai procurar essa gordura, não vai achar e vai fazendo um mecanismo de divulsão onde você pode acabar desinserindo o músculo elevador, tá bom? Entendi. Deu para entender? Deu. Perfeito, perfeito. Acho que essa colocação agora fechou com chave de ouro, né? Ou seja, esse cuidado que a gente tem que ter e conhecer aonde a gente está abordando para não provocar nenhuma iatrogenia. Porque as iatrogenias cirúrgicas podem ser bastante graves, né? Que bom, espero que não tenha ficado com muita tecniquez, que tenha Ficou, ficado palatável e fácil para todos. ficou muito tranquilo, ficou muito bem colocado. A próxima é o corte sagital aí na pálpebra superior. Você chama atenção para todos os componentes, aí, que é, lógico, desde a região superciliar, né? Até a própria pálpebra em si. E aí, assim, mais uma vez, só reforçar a necessidade desse conhecimento e essas relações entre a superfície e os segmentos e as estruturas mais profundas, né, Maurício? Uma Exatamente. Eu pergunta acho que eu que te esse faço slide... Desculpa, importante, tá? assim, tua expertise muito grande também é em blefaroplastia. Na região da pálpebra superior, a gente tem, se tiver excesso de gordura ali, se tiver projeção da gordura, quantas bolsas de gordura nós temos e em que localização elas estão? Boa, tá, boa. Vamos. Na pálpebra superior, a gente vai ter um slide mostrando isso também de uma forma mais clara. Nós temos 2 bolsas superiores e 3 inferiores, né? No local teoricamente, da bolsa lateral, você tem a glândula lacrimal. Eu até brinco que uma vez eu estava operando e aí eu vi o residente querendo tirar a bolsa lateral da pálpebra superior. Eu falei, não, daí você vai mexer, você está mexendo em casa de marimbondo. Aí a glândula lacrimal, você não Aham. aborda ela, tá bom? E aí eu acho que vale a pena um comentário relevante, né? A gente ouve sempre falar como conjuntiva, como uma camada de mucosa e que tem um papel de passivo, vamos chamar assim. Não, a conjuntiva é muito relevante para a formação também do filme lipídico, tá bom? Existe um gradiente de densidade de glândulas na conjuntiva, onde você observa que na porção mais nasal, esse gradiente é maior, que ajuda a formar o filme lacrimal, que não é dado, a gente pensa no glândula lacrimal, então a essência do filme lacrimal não é, mas não é. É por um pool de glândulas diversas que vão formar esse grande e complexo filme lacrimal, entendeu? Por isso que eu brinco que, assim, que as gotas artificiais nunca serão iguais Nunca serão, à verdade. hidratação e a lubrificação que você observa dado pelo nosso filme lacrimal endógeno, né? Uhum. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Eu acho também que aqui vale a pena a gente bater um papo, onde você tem novamente de fora para dentro a pele, né? Praticamente a gente não tem muito tecido solar subcutâneo, então você vai ter aqui a seguir o músculo, as 2 arcadas principais, a arcada marginal periférica, tá Uhum. ok? Sim. E é importante também você também perceber que você também tem a arcada marginal e a periférica. Aqui você também tem uma estrutura muito importante, que é o músculo mileriano, tá? Uhum. Que muitas vezes você encontra com o nome músculo mileriano, mas não observa que ele nada mais é nada menos que o músculo tarsal superior, tá? Então, esse músculo tarsal superior recebe o nome do epônimo musculatura mileriana. Ela é colinérgica, tá? Uhum. Tá bom? Então, por isso que quando você usa agonistas
colinérgicos, você está com o objetivo de estimular a contração dessa musculatura e melhorar a pitose. Mas vamos explicar isso melhor? Vamos explicar isso melhor. O paciente fez um botox, Certo. tá? E por cargas d'água, ele fez na região frontal, ele infelizmente ele migrou e foi interferir na musculatura orbicular, tá? Certo. Então o paciente vai ter uma pitose. Uma das maneiras de melhorar um pouquinho isso, porque o músculo tarsal é muito, muito delicado, ele é mais delicado ainda que o músculo elevador da pálpebra, você vai ter essa pitose, e aí uma das formas de você tentar compensar isso é com essa ação agonista da musculatura mileriana, tá? Joia. Mas isso aí é uma pérola, né, interessante também para o cotidiano da gente. As pessoas também que faz procedimento estético, né? Conhecimento muito valioso. Então, vamos seguir adiante? Vamos lá. Aqui você colocou inervação. Muito importante. A gente tem que gastar um tempinho. Uma coisa que a gente bate também. muito, sempre se discute, né? As zonas faciais de perigo. E aí você foi muito feliz nessa imagem que você colocou, nas duas imagens que você coloca aí. Então, a gente tem sempre pensar na inervação sensitiva, que deixa sequelas de natureza sensitiva, obviamente, e as motoras, que deixam sequela muito mais grave, que pitose, né, estrabismo, etc. Dá para você dar uma pincelada legal aí nessa? Claro, amigo, com certeza. Na topografia palpebral, né, a gente não tem tanta influência, tanta relevância aqui. A gente bateu um papo do nervo trigêmeo, né? Trigêmeo, né? O nome vem desses três nervos, né? Que confluem formando o nervo trigêmeo, que é o nervo oftálmico, o maxilar e o mandibular, tá? O nervo oftálmico, aqui eu estou chamando de V1, na figura o nervo maxilar de V2. Por que eu não vou falar do V3? Porque ele não é relevante para a topografia palpebral, tá bom? Não que não seja relevante, estamos falando da nossa topografia palpebral aqui. Então, para a topografia palpebral, a parte sensitiva é dada pelo nervo oftálmico, tá bom? Certo. E que vai fazer a inervação da pálpebra superior, sensitiva. E a inferior pelo nervo maxilar, tá certo? Certo. Então, você vai ter essa função aí que nós conversamos para fornecer a parte sensitiva, tá ok? Ok. Com relação à parte motora, né, você vai ter o nervo facial, que é um nervo importantíssimo, né? Importantíssimo para a musculatura da face, tá? Que vai ter uma ação sobre o músculo orbicular, tanto na sua porção preceptal como pré-tarsal, tá? Para quem faz toxina botulínica aí também, o próximos, o corrugador e para o frontal, tá bom? O nervo óculomotor, tá? Que inerva o músculo elevador da pálpebra, tá? E mais três músculos de muita relevância, que são os três retos, o superior, medial e inferior, além do músculo extrínseco também, que é o oblíquo inferior, tá? Então, você tem um músculo oculomotor atuando na musculatura extrínseca também, tá? O músculo oblíquo superior é inervado pelo quarto par craniano, troclear, e o sexto par pelo músculo reto lateral, que é o chamado de abducente. E a gente já bateu um papo também da musculatura mileriana, a musculatura tarsal superior, né, que a gente conversou, que é a musculatura de Miller, que é parasimpática. Joia, cara. Ficou claro que vamos discutir algumas coisas. Tem umas coisas de relevância de tempo de doença aí, né? Isso. E tem muita coisa relevante aí, né? O primeiro, o risco de você ter processos em ponta nasal, né? Como processo de herpes e ter complicações oculares, né? Decorrentes disso, tá certo? A gente vê aqui o ramo nasal externo, é um sub-ramo do nervo oftálmico, que é um dos componentes do nervo trigeminal, né? Maurício,
a gente fala muito ali no forame do infraorbital, do nervo infraorbital, do supratroclear e do supraorbital. Esses nervos são nervos do oftálmico. São ramos. São ramos que vão compor o tronco, né? Chamado nervo oftálmico. Perfeito. Tá bom? São Perfeito. ramos que vão compor toda essa estrutura maior, né? Uhum. Que é a porção V1 do nervo oftálmico e que é um subcomponente do trigêmeo. Tá, joia. E aí você colocou muito bem uma patologia que acomete frequentemente essa região, nas pessoas mais idosas, pessoas acima de 50 anos de idade ou 60 anos de idade, o herpes zoster, né? Quando compromete essa região, pode ter consequências extremamente desastrosas, inclusive com comprometimento da visão, né? Então tem que ter um cuidado redobrado aí em identificar precocemente e tratar precocemente essa situação. E muito importante do ponto de vista cirúrgico é quando a gente vai abordar essas regiões, não sei se tu tem o costume de fazer essas abordagens tronculares, né? E aí ter o cuidado para não injetar ou não machucar essas estruturas neurais na sua saída dos forames, né? Sim, você falou uma coisa que é muito, muito importante, né? Uhum. Quando você está diante de um tumor, onde você tem uma massa tumoral que está em íntima interligação com isso passa a ter um efeito secundário, porque você tem que tirar o tumor. Tem que tirar. Mas a sua pergunta não foi para essa situação, eu entendi perfeitamente. Foi para a situação de realmente você ter um conhecimento para não gerar um dano maior, né? Isso. Primo nocere, não é isso? É uma das nossas obrigações, né? Primeiro, não causar mais danos, não é isso? Então, exatamente. Sua colocação é perfeita, é importante identificar muito bem os pontos de origem fora da cavidade óssea desses nervos, né? Porque dentro da cavidade óssea, quando eles percorrem dentro da cavidade, dificilmente você vai ter problema, porque você não vai ter uma interação dentro do globo ocular. Mas a partir do momento que eles se exteriorizam, que são os pontos que você está citando, você tem que ter esse cuidado adicional, sim, né? Tá bom. E conhecer bem a anatomia, que eu brinco que onde começa tudo, né? É verdade. Conhecimento de anatomia, a gente vai... Porque é como quando a gente está dentro de uma cidade, né, a gente não conhece todas as ruas, mas sabe como chegar a vários pontos da cidade sem conhecer, de fato, o nome de todas as ruas. Mas existem conhecimentos preliminares que nos levam a determinados locais. Então, assim, se a gente não tiver esses conhecimentos preliminares e como se posicionar adequadamente, a gente não vai fazer uma cirurgia com resultado adequado. Pode trazer, inclusive, consequências desastrosas para o paciente, né? Eu sempre chamo a atenção dos colegas para isso. O conhecimento seria o nosso Waze, né? Muito bem, exatamente. Então, vamos aqui adiante. Você mostra aqui a musculatura da região do globo ocular. A musculatura toda, né? extrínseca, né? Embora nós não vamos nesse tipo de cirurgia, mas é importante nós sabermos, né? Que ela recebe inervação dos pares cranianos, né? Você vai ter, então, do músculo oculomotor, tá? Para os retos superior, reto inferior, o reto medial, tá? E para o oblíquo inferior, tá certo? Então, esses são os oculomotores. O troclear vai ser pelo músculo oblíquo superior, tá? E o abducente vai fazer a inervação do músculo reto lateral. É interessante saber que os movimentos, né, que nós podemos ter, superior e inferior, dados principalmente pelo reto superior e o reto inferior, né, que vai fazer, ao contrair, fazer esse tipo de movimento. O movimento dado pelos retos medial e laterais, e o movimento torsional, tá,
que é o movimento dado pelos oblíquos. Os oblíquos, eles não se inserem diretamente no globo, né? Eles passam não por estruturas ligamentares, que são as trócleas, né? Que vão fazer a favorecer esse mecanismo de rotacional, tá bom? Ou torsional, como você Perfeito. Você deu uma aula, além de anatomia, um oftalmologista aí de... Muito longe, Muito amigo. bom. Eu estou falando de subir de uma forma muito simplificada, tá? Porque existe uma predominância em movimento de um músculo, mas ele muitas vezes desempenha mais de uma função. Estou falando assim das dominâncias só, tá bom? Beleza. E não sou longe de mim, tá me enaltecer como sendo oftalmologista. A gente é uma brincadeira, nessa lógico, o capacidade. pessoal Tá sabe da complexidade que tem essa estrutura. é muito difícil. Extremamente complexa. Os caras A são... ocumotricidade é algo bastante difícil mesmo. É verdade. E a gente trabalha a dermatologista trabalha numa região próxima àquela do globo, mas não é dentro do globo, não nem tanto exatamente. quanto os oftalmologistas. Exatamente. E já aqui você colocou a importância agora do músculo orbicular, né? De conhecer bem aí o músculo orbicular. Pode dar uma palavrinha aí sobre ele. A gente até comentou algumas coisas do músculo orbicular, das relações dele com a pele. O que é que você tem a acrescentar nisso aí para a gente? Perfeito, Otávio. Você já me deixou assim de cara para o gol, né? Quando você disse da pele, o músculo orbicular, você já me deu esse passe. Te agradeço. Exatamente isso, né? Você tem uma porção do músculo orbicular, a gente pode dividir o músculo orbicular em duas porções. Uma porção que é chamada porção pré-septal, tá bom? E uma porção pré-tarsal, tá certo? A porção pré-tarsal é mais fácil da gente decorar, que é a porção que está em íntima relação com o tarso, tá? Certo. Então, é essa porção mais próxima da abertura palpebral, tá certo? Então, nesse local, tá, a vascularização é fornecida pela arcada marginal, aquela que a gente bateu um papo naquela foto lá atrás, tá bom? E a porção pré-septal, que vem do famoso septo orbital, tá certo? Que é uma estrutura ligamentar fina, tênue, que você faz normalmente, você secciona para poder ter acesso às bolsas, que você vai ter a porção pré-septal e vascularizada pela arcada periférica. A pele da porção pré-tarsal, que é o mais importante aí, que foi o motivo da sua colocação, ela é mais aderida. Então, nós, como vamos fazer cirurgia de pálpebra, no caso de blefaroplastia, a gente respeita esse limite, tá? Da pele, da porção pré-tarsal, por ela ser mais aderida ao músculo, tá? Então, a gente não aborda isso, a gente aborda nesse limite, tá? Então, essa é a justificativa de você fazer uma abordagem respeitando em torno de 5 a 7 centímetros, 5 a 7 milímetros da fenda palpebral. Perfeito. Tá bom? O sulco palpebral superior, que é onde você aborda para bléfaro, ele dista quantos centímetros ou quantos milímetros da fenda? Ótimo. O sulco, ele está onde você vai fazer a abordagem, né? Ele normalmente está acima desses 7 milímetros, tá? Que é justamente a placa tarsal, tá bom? Então vai estar acima disso daí, tá certo? O sulco ele é um pouco dinâmico, né? Varia um pouco o sulco palpebral da pele que a gente vai fazer para a marcação da bléfara é um pouco dinâmico. Ele pode ser um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo de indivíduo para indivíduo, tá? E tem pessoas que não têm sulco palpebral, né? Quando a bolsa hernia, você vê só a bolsa, né? Você não tem esse sulco palpebral delimitado. Aí, no caso, nós vamos ter que confeccionar o sulco na abordagem da bolsa.
Uhum. Retirando o excesso da bolsa de gordura, né? Para quem tem muita bolsa de pálpebra superior, principalmente. Aí você tem, você faz a confecção desse suco, sabendo mais ou menos dessa distância mínima de 7 milímetros, que é do componente tarsal. Entendi. E você falou um ponto fundamental, né? Essa anatomia ela é variável de acordo com a raça, né? Os orientais, por Também exemplo, têm uma diferença importante, né? importantíssimo. E tem medidas que cefalométricas que a gente utiliza, por exemplo, quando vai fazer abordagens estéticas nessa região, que é muito importante, né, Maurício? Exatamente. Eu brinco que o oriental, muitas vezes, já é um modelo de bléfaro superior, porque ele tem estrutura ligamentar, muitas vezes, mais frouxa, e a bolsa já hernia, não por um mecanismo de envelhecimento, mas, como você falou, por um mecanismo racial. Então, é muito mais comum você ter essa herniação de bolsa no indivíduo oriental. Entendi. Perfeito, velho. Vamos aqui adiante mais uma. As artérias que irrigam essa região que a gente aí está colocando. Isso aqui, eu acredito que é muito, muito importante. É muito bonito isso, né? Uhum, Então, a gente observa aqui o arco no primeiro slide, no canto superior, à direita, uhum, você vai perceber justamente as duas arcadas vão formar o plexo vascular palpebral, né? Que uhum, você vai ter a arcada marginal aqui delimitada inferiormente, uhum. próximos aos cílios, e o outro mais perto da porção do músculo elevador da pálpebra, que é a arcada marginal periférica. Essas duas arcadas vão fazer a vascularização da pálpebra superior, tá? Certo. Então, isso é importante a gente entender, e porque são ramos justamente da artéria oftálmica. Lá embaixo, a gente vai dar uma olhadinha, você vai ver justamente um pouco, muito semelhante com aquilo que a gente conversou, né? Uhum, Lá, a confluência, por exemplo, do nervo supratronclear que a gente viu, do supra-orbitário, né? Formando, né? Essa confluência formando aí o nervo trigêmeo. Aqui você vai ter formando a porção V1 do nervo trigêmeo. Aqui você vê um fenômeno muito semelhante. O nervo, onde a artéria troclear e a supraorbitária vão se unir, vão formar justamente a artéria oftálmica. Tá? Se a gente está vindo agora de dentro para fora, artéria oftálmica, né? Rumo à cavidade óssea, você vai ver que existe uma artéria de maior calibre percorrendo aqui a porção nasolabial, que é a artéria facial, depois ela vira artéria angular, uhum. tá bom? E elas se juntam. Então, você tem aqui uma confluência de dois sistemas muito importantes. A Tá? carótida. O sistema carotídeo externo, Uhum, tá? que, como eu te falei, que ela acaba, o sangue vindo da carótida externa vai passar pela artéria facial e artéria angular, tá bom? E da carótida interna, que vai se exteriorizar pelo ramo da artéria oftálmica, tá? Então, aqui você tem a junção de dois sistemas, né? Então, você poderia pensar no Rio Negro e o Amazonas, talvez seja, né, a maior, a mais emblemática das confluências de uhum. rios, né? Aqui você poderia pensar o Rio Negro sendo, por exemplo, um dos sistemas, e o Amazonas sendo os sistemas se confluindo, formando esse grande conjunto. E aí é importante a gente entender que tem algumas peculiaridades que merecem muito, 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 muito a gente gastar um tempinho aqui, Uhum. tá? Bom, na Coreia do Sul, pelo maior padrão aquisitivo e influência do Ocidente, né, do que a Coreia do Norte,
você observa uma grande busca pela ocidentalização, que nada mais é diminuir. O oriental ele tem essa curvatura aumentada, né? Um Certo. ponto de vírgula, né? Nessa Aham. porção aqui, tá? Eles buscam essa retificação, né? E uma das formas de se fazer isso é com os preenchedores, tá? Preenchedor de gordura, preenchimento de ácido hialurônico, etc. Só que isso é muito convidativo pela facilidade de se fazer, mas é importante ter um conhecimento anatômico muito, muito relevante aqui. Uhum. Se você faz um preenchimento, tá, na raiz dorsal, tá bom? Você tem a artéria aí do dorso nasal. Se porventura você fizer um preenchimento, dá para você perceber que existe uma possibilidade desse preenchedor ir parar na artéria oftálmica, tá? E aí você vai ver isso. E por isso é que você entende que a casuística da Coreia do Sul é a maior do mundo em cegueira, tá? Tá? Esse detalhe é um detalhe muito importante. Pô, mas por que tanto trabalho da Coreia do Sul em cegueira? Tá? Entendi. Então é importante entender a origem das coisas, né? Eu, como engenheiro que fui, antes de ser médico, É, gosto muito não me sinto muito saciado muitas vezes quando eu leio um livro e não fico pô, mas por que isso? Por que isso? Muitas vezes a gente não encontra essa resposta na nossa busca e acaba encontrando momentos depois. E aqui também, quando você faz preenchimento de glabela, tá? É outro ponto relevante também, porque você tem o risco de acometimento de ramos do supratroclear, tá? E vir a ter também uma embolização para a artéria oftálmica, tá? Que é entendi. desastroso, né? E É, é essa. muito interessante perceber que a gente é muito levado a pensar, não, o fluxo venoso vai vir do sistema carotídeo externo, então da artéria angular para a oftálmica. Na maioria das pessoas parece que é assim. Mas você não tem como prever o sentido de fluxo, tá bom? Isso Entendi. pode ser até dinâmico também, de indivíduo para indivíduo. Entendi. Então, você pode ter um fluxo reverso, tá bom? Da estenose carótida interna para externa, principalmente no mecanismo de compensação se você tiver um componente aterosclerótico associado, tá? Geralmente Então, são. dá para prever para onde vai o êmbolo, tá? Aham. Porque, veja bem, se você preenche no dorso, é natural que se você tiver um fluxo indo da artéria facial para a oftálmica, né, por uma predominância de fluxo do sistema carotídeo, o gradiente pressórico, esse símbolo vinha diretamente para a oftálmica. Olha para isso aí, a encrenca criada, tá vendo? E- Então, é importante isso, porque, infelizmente, nem todo livro traz isso tão mastigado como a gente está fazendo aqui. E eu agradeço aí, Otávio, a oportunidade, né, de você estar fazendo isso, porque nos livros isso pode não ser tão fácil de ser entendido como eu talvez esteja tendo a pretensão aqui de achar que vocês estão entendendo, mas eu acho que eu estou tentando deixar o mais fácil possível, tá Não, bom? ficou. Você preenche aqui, infelizmente, seu preenchedor na artéria dorsal vai migrar e acabar indo para a porção mais posterior, para a artéria oftálmica. Acho que a gente tem um slide próximo que vai Tem. mostrar de uma Vamos forma mostrar melhor. aqui, ó. Bom, eu acho que esse slide aqui diz tudo, né? A Diz, interligação você dos coloca sistemas. aqui a carótida interna, que a gente está falando aqui, e aí o risco de você fazer um preenchimento, tá bom? Vamos pensando aqui na parte lateral direita, você pegar um ramo, por exemplo, supratroclear, e o êmbolo vir parar justamente na artéria oftálmica e causando o quê? Cegueira, tá bom? Isso é uma observação valiosíssima, né? A gente, porque os procedimentos, a execução dos procedimentos de preenchimento, eles não são tão complicados nisso. Mas complicado está nas consequências que pode advir de um mau posicionamento, né? E às vezes é nem só um mau posicionamento, há outros fatores que interferem negativamente aí. E a gente tem que, o médico, acho que isso é muito importante que a população também saiba, que
o médico ele está muito afeito às complicações pelo conhecimento da anatomia e por que acontece, mesmo com todo o conhecimento da anatomia, né, Maurício, a gente pode ter complicações no procedimento. Mas o médico que faz os procedimentos, eles estão geralmente, quando são obviamente capacitados para isso, eles estão aptos também a intervir precocemente, a tratar a complicação e deixar a menor sequela possível, né? E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco. A interligação do sistema carotídeo, você estava falando da importância dele aí, né? Como é que é? Por que é tão importante, hein, Maurício? Em que situação Então, isso é tão importante? Amigo, tem várias implicações, né? Tem várias implicações sobre essa questão aí. Vou citar uma bastante comum que a gente pode ver acontecer, né? Recentemente, eu atendi, por exemplo, no meu consultório, um paciente que fez um procedimento com um médico e teve necrose dessa região frontal, por uso de preenchimento na região da glabela, né? Uhum. Isso é interessante para mostrar justamente o fluxo arterial, né? O sistema carotídeo, como é interessante também, embora eu não sei se essa embolização tenha sido venosa ou não, tem uma série de sinões aí, tá bom? Uhum. Mas, acreditando que tenha sido arterial, como eu acho que deve ter sido, você provavelmente tinha uma predominância do fluxo do sistema carotídeo interno para o externo e que o trombo foi se alojar ele em forma mais superior, tá? Mais na posição superior. Então, ele fez o preenchimento na glabela e acabou gerando uma isquemia nessa região daqui. Ou simplesmente não houve embolização, fez um trombo e fez a oclusão total e gerou a necrose dessa região. Outra possibilidade digamos que você assume o risco de fazer um procedimento com não médico, tá bom? E que você sofreu, fez o preenchimento na região da glabela ou da raiz nasal, daqui ou daqui. Uhum. E que o trombo, infelizmente, se deslocou para o ramo da oftalmo. Aí você tomou todas as medidas cabíveis, etc. Se você for médico, tá? Mas supondo que você não seja, você não vai saber abordar essa complicação, tá? Então, isso é um cenário temerário que pode levar. Você foi fazer um preenchimento de estético, saiu de lá cega, ou até com acidente vascular cerebral. Isso é importante. Isso é importante, porque o problema não termina só na cegueira, tá bom? Uhum. Existem relatos de pacientes que fizeram preenchedores com acidentes vasculares e até uso de procedimentos médicos em couro cabeludo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, Entendi. de fazer embolizações, né? Então, mostrando quão complexo pode ser esse fluxo, tá certo? E o quão complexo pode ser isso. Agora, imagina você assumir isso por um procedimento feito por que não é não médico, que não vai saber as medidas que têm que ser tomadas de urgência na tentativa de se minimizar o dano, não é? E aí, quando eu falei lá, fiz menção ao professor Esaú sobre a questão do conhecimento, não é que o macaco treinado deve fazer procedimento, não é isso, de maneira nenhuma. Eu estou falando que até um macaco treinado pode fazer por repetição um procedimento. Mas conhecimento anatômico, tá, e conduta são atos médicos, né? Então, como tal, é importante você ter a sua formação como médico, a sua especialização da área de atuação que você faz para poder fazer esse tipo de procedimento, né? Eu acho que isso é relevância, isso é segurança para o paciente, né? O objetivo disso, da especialização, é justamente você ter, pelo Conselho Federal de Medicina, uma chancela, né? De que você está capacitado, você cumpriu os pré-requisitos para poder fazer determinado procedimento. E que esses shortcuts, esses atalhos acadêmicos ou de conhecimento por cursinhos paralelos, pode não representar
a eficiência que o paciente precisa num momento crítico como esse. Entendi. E quando a gente assume mesmo sendo médico especialista, o risco de fazer um procedimento nessas topografias, você está no território de campo minado. É importante saber disso. Entendi. A pergunta do milhão é, vale a pena eu fazer isso? Isso é só algo que o profissional vai pensar e responder. Entendi. As pessoas, lógico, quando você está capacitado, né, você vai fazer sempre, quando a gente vai prescrever qualquer medicamento, a gente pesa riscos-benefícios, né? Se vale o risco de, em determinadas áreas, você fazer determinadas abordagens, se há uma necessidade importante naquele local, para você fazer, por exemplo, remover um tumor. É preciso remover o tumor naquela área, numa área às vezes nobre, você tem que fazer, né? Agora, do ponto de vista estético, realmente pesa bastante. E alguns colegas fazem, né? E fazem com excelência muito grande, nunca tiveram complicação. Mas fica aí a dica, a mensagem de complicação, e a complicação acontece por conta desse detalhe da anatomia, né? Aqui você colocou na próxima, deixa eu só passar aqui para o seguinte, a drenagem venosa, né, que também corresponde muito com o que a gente viu aí do sistema carotídeo, né? E a gente tem também interligações entre o sistema superficial e o profundo, né? Inclusive para os seios cerebrais. E como é que você, qual é o teu tom aí nessa questão da drenagem venosa? Eu acho que aqui é muito interessante, Otávio, a gente falar um pouco sobre os processos infecciosos, né? Uhum. Se lá a gente falou muito sobre os procedimentos estéticos do sistema arterial, aqui eu acho que cabe mais uma menção aos processos infecciosos, tá? Porque processos infecciosos, digamos assim, eu fiz para mim espinha na face, né? Aí, poxa, os processos não estão melhorando, tal, tô começando a sentir que a área está aumentando aqui que eu exprimi, comecei a sentir calor no local, aí, digamos, isso aí evolui para uma celulite de face. Né? Aí é que vem o X da questão, né? Porque o sistema de drenagem venosa é justamente o sistema de escoamento do sangue no sentido inverso. Uhum. Não é isso? Então, ele já veio dos tecidos doentes e está indo agora rumo de volta ao coração, né? Então, vamos pensar nesse sistema de volta, né? Então, digamos que um processo superficial, que ocorreu em topografia da veia facial, tá? Próximo aqui, ele vai, o processo, esse êmbolo séptico ou algo afim, ele vai migrar, tá certo? Uhum. Para dentro da cavidade óssea, tá bom? Ocular. E aí você vai ter duas porções muito importantes, né? Que é o plexo pterigóide, tá bom? E o seio cavernoso. Uhum. Podendo levar, por exemplo, a um quadro gravíssimo, né? Então, você espremeu uma espinha, gerou, por exemplo, uma trombose de seio cavernoso. Entendi. É assustador. Isso é real, né? Essa é uma complicação real, uma complicação que já tem, desde quando a gente era estudante, né? Quando a gente passou nas cadeiras na dermatologia dentro da universidade, já se falava nessas possibilidades todas dos processos infecciosos superficiais levarem a comprometimento dos seios do seio cavernoso, por exemplo, trombose do seio cavernoso, né? Trombos sépticos para essas regiões, né? Isso, e até risco também das meningites, né? Pela proximidade, exatamente. né? Então tá bom, a gente está, o sistema venoso também muito claro para o que foi colocado aí. E as bolsas palpebrais, que ele já tinha comentado, a gente tinha comentado anteriormente, né? Na superior a gente tem ali 2 bolsas e na inferior 3 bolsas, é isso? Exatamente, é isso daí. É isso daí. E aqui tem mais um contexto para a cirurgia de bléfaro, né? De bléfaro, é mais para isso aqui. Então, justamente aqui, eu acho que a gente não precisa mais gastar muito tempo, que a gente bateu
um papo, né, Otávio, sobre isso. É. Aqui só no primeiro slide mostrando que você tem as duas bolsas, né, a médio-lateral e a nasal. Depois, na inferior, você tem a nasal, a medial e a lateral. Esse é não é o objeto aqui da nossa aula, né, Não, falando em não é bléfaro, objetivo, não, mas saber que tem essas estruturas, né? Chamou a atenção importante, né, das gordurinhas que a gente tem que a gente remove na blefaroplastia quando tem excesso dessas bolsas. E aqui os ligamentos, né, que você também tinha reforçado lá, acho que é interessante aqui falar nos ligamentos cantais, porque tem momentos que a gente precisa intervir nesses ligamentos também, né, Maurício? Exatamente, Otávio, exatamente. Esses ligamentos, os ligamentos cantais lateral e medial, o medial ele tem uma particularidade porque naquela região dali a gente tem também o saco lacrimal, né? Exatamente. Tanto é que num processo de sangramento, né, massivo, você necessita fazer a descompartimentalização do globo ocular, né? Tirar ele desse compartimento, né, fixo. E aí a busca que você faz disso é justamente através das secções ligamentares, né? Entendi. Então, isso é muito importante você falar. E justamente em linha, como que você falou, você começa fazendo a cantotomia lateral. Certo. Né? Porque, teoricamente, a medial já tem um risco adicional. O problema é que, se essas medidas não forem suficientes para conter a dor, né, que o paciente está sentindo, e hemostasia, e fazer o controle desse hematoma, você vai ter que partir para essas outras cantotomias. Entendi. Tá? Entendi, joia. Essa situação ela pode ser de natureza iatrogênica, né? Lógico, dentro de um processo cirúrgico esperado, mas também pode ser por trauma, né? Sim, por trauma, exatamente. Você falou exatamente isso. Pode ser desencadeado por um efeito externo, né? Certo. Aqui a drenagem linfática, acho que essa é a última apresentação, acredito, que é importante também conhecer, né, como drena aquela região dali. Os tumores que têm possibilidade de metástase, vai drenar principalmente aí do ponto de vista linfático para essas regiões daí, né? Pré-auricular e cervical, né? Exatamente. Eu acho muito bonito esse slide, né? Porque esse diagrama, porque você vê nitidamente aqui na pálpebra superior, você vai ter um risco maior de drenagem para o sistema estação parótida, né? Uhum. E com risco também até de pegar uma punção também pré-auricular, tá? Mas predominante o sistema parótido, né? E na inferior você pode ter tanto o sistema parótido como o sistema submandibular, tá bom? Então são esses dois sítios habituais e que, pensando de uma forma ampla, como a gente está pensando aqui, como objetivo dessa aula, na abordagem de tumor, são áreas que você tem que estar palpando se o paciente tem um tumor nessa topografia, que você tem que estar palpando, como primeira estação de drenagem. Né? Um carcinoma espinocelular, né? Que é a possibilidade de metástase. Exatamente. O colega às vezes pode esquecer de estar fazendo essa abordagem semiótica da região de drenagem linfática, né? Exatamente, perfeito. Exatamente esse é o objetivo. E você, colega médico, quer ir muito mais além da medicina estética? Cirurgia dermatológica vai proporcionar isso a vocês. Nós preparamos uma Masterclass avançada, é gratuita, e para se inscrever, vai no link da bio ou no QR Code que está aqui na sua tela. Vamos conosco!
Ótimo. Aí, então, meu amigo, termina. Essa é a última realmente apresentação sua. Demais aqui é agradecer a sua presença, a contribuição que você deu aí para o Dermacirurgia Cast, para o curso de cirurgia dermatológica, foi muito grande. Espero que a gente tenha outros bate-papos legais desses de cirurgia. Vamos amadurecendo aí a ideia. Também a gente está aberto aqui para suas sugestões, viu? E dizer que mais uma vez que é uma honra ter um professor do seu quilate aqui no nosso podcast, viu? Nosso videocast. Valeu, meu amigo, um grande abraço. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso curso e também na nossa cidade, quando você vier por aqui para a gente tomar uma cerveja, viu? Muito obrigado, Otávio. Agradeço de coração ao convite, para mim é uma honra muito grande, tá bom? Agradeço principalmente por ele vir de uma pessoa tão qualificada e tecnicamente, né, como também como indivíduo, tá bom? Como ser humano. Agradeço de coração isso. Valeu, meu bom? amigo. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente também vai dando um valor cada vez maior a essa segunda fase, né? A qualificação do ser humano. Parabéns aí, tá? É verdade. Valeu mesmo, viu? Muito obrigado, cara. Requisitos, tá? Valeu mesmo. Tá, obrigado pela e oportunidade. aí, pessoal, fica aí mais uma vez a dica para vocês. Tem muitas outras apresentações dessa. Vai lá no nosso canal. Tem também no Instagram muita coisa interessante, são os casos da semana. A gente tem o curso que tem todas as cirurgias do dia a dia do cirurgião dermatológico. Então, procura, dá uma conferida e a gente se vê na próxima apresentação com o Dr. Bruno Santana. Um abraço.